De quinta-feira, 15 de outubro de 2015, e quem nos acompanhou na semana passada, nós tivemos então a primeira entrevista com um dos possíveis pré-candidatos a prefeito em Mirim Doce. Nós temos aqui então uma lista, uma ordem. Nós tivemos o Álvaro Alves da Silva na última semana e hoje nós teremos o André Luiz Alves de Jesus do PSDB, ele que inclusive é presidente da Câmara de Vereadores. E lembrando que as perguntas que foram feitas para o Álvaro serão feitas as mesmas para o André e para os demais pré-candidatos, para que nenhum seja então favorecido. Nós teremos um total de 20 minutos para as perguntas e, se for necessário, na verdade nós ainda teremos mais 2 minutos, serão 22 minutos, esses 2 últimos minutos para as considerações finais, mas os pré-candidatos podem usar o tempo da forma que quiserem. Então a gente vai começar o bate-papo com o André, ele então que é presidente da Câmara, um dos possíveis nomes do PSDB. Presidente André, as lideranças do seu partido lhe veem como um bom nome para disputar o pleito em Mirim Doce no ano que vem. Se não for o seu nome, presidente, quais outros nomes o partido ou a coligação poderá lançar para disputar o comando da Prefeitura de Mirim Doce? Bom dia, e o seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os seus ouvintes e um bom dia todo especial e carinhoso aos amigos, aos familiares e principalmente ao mirindocense, que certamente nesse momento está lá em Mirim Doce nos ouvindo. É uma alegria imensa estar aqui, sendo um dos pré-candidatos a prefeito. É um orgulho imenso ter esta oportunidade de ser um dos representantes dos munícipes mirindocenses. É claro, Jefferson, que nós temos aí quase 12 anos de mandato de vereador e somos imensamente gratos às pessoas que nos delegaram esta função de ser o seu representante perante ao legislativo do seu município. É imensamente satisfatório esta oportunidade. É claro que nós, na função de presidente da casa, representante dos munícipes nos seus anseios, nas suas vontades, tenho que vir aqui publicamente agradecer à Rádio Educadora por esta oportunidade e poder estar levando isto ao mirindocense, que se preparem e para que ouça atentamente ao anseio, à opinião, à vontade e o projeto de cada legislador, de cada liderança política partidária para o próximo pleito do nosso município. É claro que esse quase 12 anos de mandato como vereador, que as pessoas me delegaram essa oportunidade, façam que eu seja lembrado para talvez por uma liderança política futura do nosso município de Mirim Doce. Mas eu vejo que nós, em Mirim Doce, temos diversos partidos, diversas lideranças, independente do partido, independente do nome da pessoa, estão preparadas para administrar Mirim Doce. E eu me coloco a um desses líderes partidários políticos, preparado também com as pessoas para administrar Mirim Doce. É claro que com essa experiência de vereador, me faz com que eu seja prudente em dizer que existe também lá pessoas, talvez até mais preparadas do que eu, para conduzir este processo político administrativo em Mirim Doce, caso não seja o nome do vereador André Luiz, presidente da casa, referenciado e aplaudido pela coligação. O meu anseio é que essa mesma coligação de 4 partidos, a qual tem uma oportunidade de compor no município de Mirim Doce, do PR, do PP, do PSD e também no PSDB, que é o qual é o meu partido, estão imbuídos num único propósito e objetivo, que é o bem da nossa gente, o bem do nosso município. É baseado nisso, nessas propostas, nesses anseios, que eu me coloco à disposição do meu município. É claro, o objetivo é um só, e não quero aqui citar nomes, até porque eu como representante das pessoas, que eu não tenho partido político. Infelizmente a lei legal diz que tem que ser desta forma, que eu tenho que estar afiliado a um partido. Mas eu não tenho partido. O meu partido são as pessoas. A minha proposta são as pessoas. O meu projeto são as pessoas que lá vivem e habitam diariamente no meu município, querido abençoado Mirim Doce. Então, independente que não seja meu nome à disposição, qualquer um que venha somar, que venha com um único claro objetivo, que é o anseio, que é a vontade, que é melhorar a vida das pessoas, pode contar com o presidente da Câmara, pode contar com o vereador André Luiz, que ele estará junto, imbuído com certeza de montado nesse projeto, que seja o melhor das pessoas.
Tá certo. Pré-candidato André, segundo dados do IBGE, a população de Mirim Doce ela tem diminuído consideravelmente nos últimos anos. Por que o senhor acredita que isso tenha ocorrido, presidente? É um dado extremamente preocupante, não somente a Mirim Doce, mas é um dado que nos traz, se você for analisar friamente esta questão ao qual é apresentada a sociedade, Jefferson e ouvintes, é claro que tu causa diversas interpretações do porquê de diminuição da população de Mirim Doce. Isso é um dado extremamente preocupante para nós que somos lideranças no Legislativo e também como deve ser preocupante de igual forma para quem comanda o município Mirim Doce. Mas eu vejo que ações têm que ser voltadas. Voltadas o quê? No sentido de ouvir, de fato, as pessoas. O que tem que ser feito? Eu penso desta forma assim, que nós, vereadores, temos que buscar respostas na sociedade ouvindo essa mesma sociedade. Digo isso por quê? Porque quando tu direciona um trabalho, um projeto no seu município, tu tem que ouvi-las. E ouvi-las de que forma? Eu acho assim, por exemplo, hoje o município de Mirim Doce, o que mais traz emprego em Mirim Doce é a prefeitura municipal. Nós temos que rever esse foco, não pode ser dessa forma. Então, no meio, nós temos um parque industrial muito grande lá, e já temos exemplos de administrações passadas, duas administrações, que desempenharam ações com recursos públicos para que empresas viessem a se instalar no município. Porque hoje, como o modernismo instalado, que as pessoas, quando saem do nosso município, do nosso convívio, elas vão buscar o quê? Vão buscar uma qualidade de vida melhor para o sustento das suas famílias. E com esse modernismo tudo que existe hoje, a qualificação, o profissionalismo é cada vez mais evidente e mais exigido pelas empresas que procuram contratar as pessoas que estão com a sua mão de obra a ser ofertada no seu município. Então eu vejo que a instalação de empresas no nosso município, porque o que o empresariado do país inteiro tem reclamado? Da alta carga tributária. Então se nós, através de parcerias, de ouvir as pessoas, usando a Câmara de Vereadores, buscarmos empresas, porque tu tem que aprimorar a questão. Temos a matéria-prima no nosso município, vamos aprimorar essa questão, unir os empresários, para que possamos qualificar e através da matéria-prima achar ações para que possa desenvolver ações que venham contra o seu município. A instalação de empresas no município é extremamente importante. De que forma? Dando oportunidade, conversando com essas empresas para que a vez se instalar no município, temos o parque industrial lá, dando os incentivos fiscais a essas empresas, a instalação de empresas, dando recursos para que as empresas se construam com determinado tempo e período, a isenção de impostos, taxas e contribuições. Aí tu estará oportunizando ao cidadão que não saia fora do nosso município e esteja dentro do nosso município no seio. Porque é muito triste não ver o cidadão mirim-docense indo embora da nossa cidade por falta de oportunidade e por falta de emprego. E o poder público tem esta obrigação de poder fornecer ações, implantar ações que o cidadão permaneça no seu município. E essa é uma das ações. Além do que, é qualificar nossos funcionários. Porque se a prefeitura é a que mais dá emprego, vamos qualificar nossos funcionários, vamos qualificar nosso povo, e depois da qualificação da mão de obra do nosso funcionário, aí sim abrir concursos públicos, que as pessoas de Mirim Doce sejam beneficiadas e não que pessoas de fora que têm capacidade e competência venham se instalar e desenvolver suas ações em Mirim Doce. Tá certo. Pré-candidato, nós ainda temos 14 minutos, mais 3 perguntas fora os minutos de considerações finais. Mirim Doce sonhou muitos anos com acesso de pavimentação asfaltada e quando aconteceu foi inaugurada em dezembro de 2011 e em vez de se tornar um instrumento para o desenvolvimento tornou-se um problema. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, a ligação entre Mirim Doce e a BR-470? Senhor ouvinte, essa é uma obra extremamente importante para o desenvolvimento de Mirim Doce. Infelizmente, tudo isso se iniciou no mandato do ex-prefeito Henrique, do ex-governador, o ex-secretário regional, ouvindo as pessoas, dialogando as pessoas. De nada adianta tu sonhar com obras grandiosas, com obras chamadas elefante branco, que essas obras não vêm ao encontro da sociedade e do cidadão do nosso município, não falamos aqui em caso Mirim Doce. Digo isso por quê? Digo isso porque nós, para discutir, por exemplo, o trajeto, da onde se passava via Forradinho, via Paleta, discutimos e lá amplamente discutimos com as lideranças políticas, com a sociedade civil organizada assim também, organizamos lá um abaixo-assinado e foi decidido o trajeto através desse abaixo-assinado via Forradinho.
Isto, Jefferson e ouvintes, é dar oportunidade às pessoas, é valorizar as pessoas. Fizemos isso por quê? Com intuito, com planejamento, para que as pessoas, essas ruas que foram beneficiadas, a rua Manuel Alves da Silva, a rua Reinaldo Machado, são as ruas de maior extensão de tradição, foram se beneficiadas com o calçamento. Nenhum cidadão sequer pagou um calçamento, R$1 sequer, R$1 sequer, das ruas calçadas. Então, nós fizemos a nossa parte como vereadores. É claro que nós tínhamos um anseio que essa obra fosse inaugurada da forma real, da forma concreta, dos recursos, quase 8 milhões que foram disponibilizados da sociedade catarinense ao povo de Mirim-Doce. Infelizmente, ela não aconteceu desta forma. Enfim, quando o ex-prefeito Henrique não teve a oportunidade de inaugurar a obra, o secretário regional era o seu 8 meses. E o 8 meses, como secretário regional, que era recurso vinculado à Secretaria Recursos do Estado, vinculado à Secretaria Regional, para que fizesse então a licitação da obra asfaltada para pavimentação SC425, em Mirim-Doce. O que aconteceu? Existiu, o 8 meses contratou então uma empresa para que fizesse a fiscalização da obra nesse período. Findo este período, mudou-se a prefeitura de Mirim-Doce, a Maria assumiu a prefeitura, e o secretário regional se tornou-se o prefeito hoje de Itaró, o Hugo Lembeck. E o Hugo Lembeck extinguiu este convênio dessa empresa que fazia e deixou a fiscalização a cargo, infelizmente, então, do DEINFRA. E essa fiscalização nunca, infelizmente, ocorreu. Porque esse trajeto que eu menciono, a rua Manuel Alves da Silva, a rua Reinaldo Machado, não houve problema nenhum, a não ser no período de incêndios, mas que foi resolvido com medidas paliativas e o asfalto está bom até hoje. O que aconteceu? Infelizmente, a fiscalização do DEINFRA não aconteceu, mas a pressão política, ela aconteceu, Jefferson. Os senhores, as pessoas que me ouvem, sabem daquilo que eu estou falando. Ela aconteceu no sentido que a obra se inaugurasse fim de 2011, porque a prefeita Maria era candidata à reeleição na eleição subsequente em 2012, e o prefeito Hugo, hoje eleito, também era candidato, ex-secretário regional, a prefeito de Itaró. Então houve um empenho muito forte da questão da prefeita Maria e do prefeito Hugo para que essa obra fosse inaugurada. Para quê? Num único propósito, de ganhar votos, infelizmente. E o anseio maior da nossa gente, talvez eles foram pecadores nessa questão, de ter induzido o governador Raimundo Conlobo, a qual eu eximo de toda a culpa, da qual culpa também eu eximo o secretário regional hoje, que é o Tiago Maestro, que não tem culpa em nada desta obra. Mas pessoas são culpadas dessa obra estar naquela péssima qualidade que está. O povo de Mirim-Doce não merecia esse desprezo e esse descaso. É dinheiro do catarinense. É dinheiro de impostos que a sociedade mirim-docense, a sociedade itaioense e todos os municípios da região e todos os municípios do estado catarinense dispunham e pagaram para que essa obra fosse realizada concretamente. Infelizmente não aconteceu. Mas nós, como instituição, como Câmara de Vereadores, temos feito a nossa parte, apresentando a todos os órgãos fiscalizatórios, os órgãos guardiãs do recurso, do dinheiro público, para que seja de fato investigado. Bom, temos feito isso. Somos sabedores que, infelizmente, tudo aquilo que apresentamos no Tribunal de Contas, apresentamos no Ministério Público Federal, agora tem sido parado numa questão, porque nos foi alentado, nos foi através do ofício, nos foi encaminhado à Câmara, que, infelizmente, a obra está parada, porque existia um processo onde a Procuradoria-Geral do Estado catarinense estaria cobrando da empresa Mendes. E, de fato, a mesma Procuradoria do Estado encaminhou um ofício à Câmara de Vereadores, dizendo que, em momento algum, existe nenhum processo nesse quesito. Então, eu só tenho uma coisa a dizer a você, mirim-docense, e as pessoas que me ouvem. Infelizmente, com muita tristeza, nós temos feito sim, como vereadores, a nossa parte. Devíamos ter embargado essa obra, não fizemos porque não era da competência, nós achamos no momento, até porque a população ia ficar extremamente infeliz e insatisfeita conosco. Mas nós deveríamos ter feito essa parte também, denunciado antes da inauguração. O governador não deveria ter inaugurado. Mas, infelizmente, existe muita poleira, muita raposa no poleiro. Porque eu não culpo aqui somente a empresa Mendes que fez o trajeto. Tem muitas pessoas que são coniventes e culpadas com isso. O que nós queremos, de fato, é que esses recursos sejam devolvidos, não a Mirim-Doce, porque não é Mirim-Doce ser devolvido, mas que esses recursos mal investidos, a má qualidade da obra, sejam devolvidos aos cofres do Estado catarinense, porque seja feito, ao menos, uma nova licitação, uma nova obra pelo nosso asfalto, pavimentação asfaltada.
Tá certo. Pré-candidato, nós ainda temos 8 minutos e meio, mais 2 perguntas e as considerações finais. A Ponte Luiz Felipe da Paleta, né, é uma importante obra em Menidoce, não só para Menidoce, mas também para a região. Esta obra está parada há praticamente 2 anos. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, pré-candidato? Jefferson, senhores ouvintes, é quase como uma sequência daquilo que eu vinha anteriormente mencionando, que é a questão da obra que tu não fiscaliza, que tu não aponta as regularidades, tu faz desencaminhamento, e aquelas que tu faz e tu é penalizada pela própria sociedade por entender que tu é contra a administração que comanda o município. Extremamente, e eu digo isso com certeza, é extremamente o contrário daquilo que as pessoas pensam a respeito desta obra. Tudo se iniciou esta questão então, da obra da Luiz Felipe, uma obra tão importante e necessária para os desenvolvimentos com o aumento da nossa safra agropecuária, para a passagem dos nossos alunos, para a passagem dos nossos visitantes, dos nossos familiares. Nós somos extremamente também favoráveis à construção e o término desta obra. É um anseio muito grande dessa comunidade e é de longa data. E mais uma vez aquilo que vinha pedir desculpa à comunidade da Paleta, que não é por culpa do presidente da Câmara, não é por culpa dos vereadores que são intitulados como oposição, que essa obra está parada. Até porque esses requerimentos que foram aprovados na casa tiveram consentimento dos 9 vereadores do Legislativo Municipal e apenas não dos 9 vereadores. Porque todos aquilo que acontece no âmbito do seu município, sendo vereador da situação ou de oposição, todos eles são corresponsáveis por tudo aquilo que acontece no âmbito do seu município. Essa questão da ponte aconteceu e se iniciou num processo simples. Os vereadores pararam dúvida quanto o tamanho da dimensão da obra. De fato, o requerimento encaminhado ao Executivo, se essa obra seria 40 por 10, que era a dimensão, ou 26 e 30 por 11,80. E o Executivo encaminhou, devolveu este mesmo ofício ao Legislativo Municipal, dizendo que em momento algum tinha havido qualquer alteração no projeto. Para isso, parou as dúvidas e os vereadores buscaram então as informações nos órgãos que são especializados, os guardiães do dinheiro público, como eu tenho dito. O Ministério da Integração Nacional, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União do Estado e também o Ministério Público aqui na comarca de Itaró. Fizemos isso porque as irregularidades existem. É o tamanho na altura da ponte com o rio, a dimensão das vigas, o tamanho das vigas, a questão de direcionamento de licitação, a questão de falsificação de atas, a cabeceira dos aterros, que era para ser de concreto, foram feitas de barro, e tudo isso acabou que os vereadores entenderam ser necessário procurar esses órgãos, então, a qual eu mencionei, que é os órgãos que de fato fiscalizam. Nós fizemos a nossa parte de fazer os apontamentos. E, infelizmente, isto tem a satisfação que quando nós assumimos, em 1º de janeiro, como vereador do nosso município, nessa última legislatura, estou no meu 3º mandato, para 12 anos de vereador, eu fiz um juramento como os demais 9 vereadores, os 8 demais vereadores que lá tiveram a oportunidade de assumir como legislador, de fazer um juramento constitucional. E isso é constitucional, dever do vereador a fiscalização, e por isso fizemos esses apontamentos todos. É claro que queremos que isso seja o mais breve possível, seja esclarecido, dado uma solução à nossa gente, porque não é possível a nossa gente ser penalizada com uma obra que está parada por um erro que não é do vereador. O vereador não tem o poder de embargar obra nenhuma, principalmente do governo federal, porque o governo federal tem disponibilizado muitos recursos, tanto federal como estadual, aos municípios para fazer as coisas corretas. Infelizmente, quando não faz a correta, tu não pode ficar jogando a culpa A, na culpa no B, no partido A, no partido B, no vereador A, no vereador B. Enfim, eu entendo desta forma. É importante essa obra, a concretização dessa obra é importante, mas que seja humilde o suficiente para dizer, erramos, pecamos e vamos fazer aquilo. Tanto é verdade aquilo que apontamos e fizemos o apontamento, eu não quero fazer aqui condenar ninguém, não quero vir aqui afrontar ninguém, tanto é que o Ministério da Integração Nacional, em 2 itens apenas, de todos esses que tem mais de 11 itens de irregularidades, em 2 itens, num item, o Ministério da Integração Nacional pediu que o município devolvesse 5 mil e tantos reais, no outro item 27 mil reais, que o próprio Ministério da Integração Nacional viu isso no pagamento em duplicidade em alguns itens, principalmente na questão perfuração da ponte, na ponte no desmanche da ponte antiga. Então, por si só, por tudo isso, se nada bastasse, por isso só, 32 mil reais apontados, são apontamentos dos vereadores, por si só o município já vai economizar. Porque não é que a prefeita vai ter que devolver, mas esses recursos serão suprimidos, aqueles valores da segunda parcela ainda serem liberadas pelo próprio Ministério. Se
Há irregularidades, é por isso que a obra está parada. Não está parada apenas por um condicionamento político, agora está sendo julgado. Infelizmente, não temos oportunidade de explanar isso perante a imprensa estadual. Infelizmente, não temos esse recurso, mas eu digo assim, este vereador, esse presidente tem de cabeça erguida, que as coisas têm que acontecer, aquilo que for certo para mim, é certo para ti, para qualquer cidadão. E se for errado, é errado para ambos. Tá certo. Pré-candidato, a gente vai fazer então a última pergunta, temos exatos 3 minutos. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas prioridades para Menino Doce? Eu já gostaria então de agradecê-lo pela participação e após a pergunta, gostaria que o senhor também fizesse as considerações finais, 2 minutos e 55 segundos. Jefferson Pessoa, nós temos implementar algumas ações do nosso município como prefeito, pré-candidato e se não for eu, que essas pessoas que exercem essa função. Primeiro, valorizar nosso comércio, sentar com o nosso comerciante e valorizar. Porque não é possível nós buscarmos, ver o nosso cidadão e buscar fora. E sair fora do nosso comércio para buscar comprar. Tudo, o nosso comerciante paga taxas, impostos e contribuições. Vamos valorizar o nosso comércio local, com ações que venham contra eles. Vamos conversá-los, porque não existe meio de nós chegarmos a um entendimento, fortalecer o município, se não dialogarmos com o nosso comerciante. Na agricultura, da mesma forma. Vamos achar um meio de terceirizar certo setor, principalmente a setor da agricultura, por exemplo, de maquinário. Vamos lá conversar com as associações do nosso município, conversar com o CMDR, que é ligado à agricultura, e conversar e achar uma ação. Por exemplo, lá na localidade do Taquara Sul, na localidade da Vargem Grande, enfim, das diversas comunidades. Lá o cidadão tem um trator, vamos conversar com as associações, que esse trator seja disponibilizado, porque esse mesmo produtor, ele faça o serviço para o município terceirizando, que o município subsidia, por exemplo, até R$25, o restante o município paga. Isso vai ajudar o cidadão de fato a ser atendido de imediato, vai estar ajudando o agricultor, vai ter aquele maquinário parado e vai ajudar o nosso município. Fortalecer o nosso funcionalismo público, não com palestras, porque as palestras muitas vezes que motivam o eleitor, motivam o nosso funcionário público, eles são contratados por uma empresa ligada ao partido da prefeitura municipal, independente do partido ao qual esteja. Mas enfim, então essas são ações que estão voltadas, eu vejo implementar o plano de cargos e salário, valorizar de fato com o vale alimentação, implementar o vale alimentação, usando na Câmara de Vereadores, implantar o programa na área da agricultura, que se chama Porteira Dentro, usar os maquinários, toda a prefeitura que tem, disponibilizar o setor de obra e usar para a nossa agricultura. E pagando isso, disponibilizando que a agricultura faça o serviço além da estrada do setor público, fazer da porteira dentro. Então essas seriam minhas colocações de imediato na questão de projetos de imediato. E quero aqui imensamente agradecer, Jefferson, pela oportunidade, dizer que muitas ações têm sido implementadas, a questão, a minha bandeira é a saúde, sempre foi a saúde, a educação, sou filho de saúde, me criei como motorista de ambulância, tenho a dizer ao cidadão medocêncio que a saúde é uma das minhas bandeiras também, junto com o nosso cidadão medocêncio e valorizar os funcionários. E quer dizer que eu estou à disposição, eu quero ser, além como agente público, ser um agregador, ajudar. Tudo aquilo que for bom para o meu município, conte comigo. Conte com este vereador, sou parceiro todas as horas para que possa chegarmos a um entendimento. Se não for eu, que seja qualquer um, mas sempre cuide, independente de nomes, independente de partidos, independente pode ser de qualquer um, mas conte com este vereador para o melhor da nossa gente e o melhor do município, porque capacitação é competência, qualquer um tem, basta que não seja dado a referida oportunidade. Muito obrigado, gente.